Agora, eu vou falar quanto ao consonantismo. Olha, consonantismo já se sabe que é uma evolução de quê? Das consoantes, da pronúncia dos fonemas quanto consoante. Eu destaquei alguns pontos aqui que são os mais relevantes dentro dessa abordagem, que é o latim clássico, ele é dividido, ele classifica as seguintes consoantes em quanto à articulação, ela pode ser a maneira ou o lugar, e vamos lá. A articulação ela pode ser bilabial, labiodental, dental ou alveolar, alveopalatal, palatal, velar, global. E temos quanto à maneira: oclusiva, africada, fricativa, nasal, tépico, vibrante, retroflexa e lateral. Ok. Vamos lá. Nós temos a bilabial, por exemplo, P e B. P e B. Nós temos, ou seja, um lábio toca no outro. Lábio dental, o lábio toca nos dentes. Dental, são mais os dentes, sai mais o dente em si, como T, D. Os dentes se tocam. Alvéolo palatal é porque dá uma ênfase no palato, juntamente com o alvéolo. Aqui dá uma ênfase apenas no palato e velar, por exemplo, K, G, ele é como se fosse dar uma, é mais, dá um tipo um K, K. Ela dá tipo uma africado, é um pouco de africado também. Até tanto que existe a oclusiva africada ao mesmo tempo. Aqui é só para mostrar que, olha, o tanto que tinham eram poucos, isso no latim clássico. Aí, um outro ponto que eu quero destacar é exatamente aqui. O som, já quanto à língua grega, que não existia no latim, ou seja, no latim clássico ele só tinha aqueles, mas no momento que veio para a língua grega, de origem grega, a gente pode perceber que teve alteração. Qual alteração? O pH, TH, CH e RH inicialmente não eram dígrafos. O H ali era representado por uma aspiração. Ou seja, o RH era produzido só o R. O CH só o C. Ou um K, tipo cock. Oclusão. O PH ele tinha um som de F. Então, pode-se perceber que aqui foi já uma diferença bem próxima do que nós utilizamos hoje, no que a linguagem que nós falamos hoje ela é muito mais próxima do latim vulgar. O Y ele foi usado pelos latinos para transcrever palavras gregas. Tanto que a maioria das palavras gregas são latina, mas o som é de U ou simplesmente I. O Z era representado pela consoante grega, por essa aqui. E pronunciado Z. Por exemplo, des, teacher, diz. Então, e é muito palavras de origem estrangeiras, não somente portuguesa, mas é mais ainda estrangeira. No Brasil, ele vai predominar usar o Z, ou seja, você vai pronunciar mais o Z, não o D. O D vai meio que ficar mudo. Por exemplo, o ZZ, pizza, pizza, é como se fosse o TS. Então, aqui já deve-se perceber que há um avanço grande do latim clássico, adentrando na língua grega e, ao mesmo tempo, já iniciando um processo do vocabulário do latim vulgar, que é o que a língua portuguesa contemporânea mais preza. Certo? Consoantes simples. Temos consoantes iniciais, bem, coroa, ou seja, são as consoantes que dão a ênfase na palavra. Ou seja, que sem ela a palavra não existiria. Consoantes mediais são aquelas que fazem a diferença no meio. Por exemplo, lobo, roda. Agora imagine, o segredo é você imaginar essas palavras sem essas consoantes. Teria sentido? Não teria. Então, nós temos as iniciais, temos as mediais e temos as finais. As finais, elas são
bastante interessantes, por quê? Porque as finais, elas dão a ênfase, principalmente se é plural, se não é, se é singular, se não é, dão a ênfase no gênero, dão a ênfase em tantas outras circunstâncias. Por exemplo, ave. Como é que você sabe qual é a consoante final? O S. Então, pelo S é que você dá para identificar se é uma palavra que é no plural, se é no singular. Então, é muito interessante sabermos identificar quais são as consoantes iniciais, mediais e finais. Não significa que toda palavra tenha a medial, essas três. Porém, na maioria dos vernáculos existentes, dos verbetes, perdão, existentes, há sim a presença de pelo menos uma consoante. É muito raro não ter uma consoante, até porque ela vai dar uma ênfase. Nós temos os grupos consonantais homogêneos, ou seja, mesmo formado por duas consoantes iguais. Heterogêneos, consoantes diferentes, tipo clave, persona, são consoantes diferentes. Latinos, que já existiam na língua latina. Românicos, aquelas que são predominantes da língua românica. Próprios, aquelas que são formados por consoantes oclusivas ou F, mais uma dica, ou L, por exemplo. Flama, premere, placere. Impróprios, quando são formados por outras consoantes que não são descritas. Ou seja, são consoantes que elas meio que ficam com um som mudo. E esse som mudo faz com que ela seja imprópria. Então, basicamente, essas são os principais destaques dos consonantais. Então, fiquem atentos principalmente a esse detalhe que eu falei, essa transição do latim clássico até chegar no grego e o latim vulgar, porque isso percebe-se que há uma mudança muito grande no vocabulário atual.